Graça e paz, queridos irmãos. Como vocês estão? Todos bem? As crianças, os papais, as mamães, todos prontos para cultuar a Deus ou já cultuaram o Senhor hoje? Nós passamos para vocês um roteiro, de oração e também um roteiro de culto para que vocês realizem em casa e possam aproveitar da presença de Deus também nos lares. E hoje nós estaremos fazendo um resumo do Salmo de número 19. É uma canção belíssima, um poema do salmista, que descreve aqui a grandeza de Deus e o seu poder. Então o salmo é intitulado Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. E o primeiro versículo começa aqui como uma declaração, diferente de todos os outros salmos que nós vimos. Já ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que coisa maravilhosa! Você observou esse grande discurso do salmista, esse poema do salmista aqui, falando sobre a grandeza de Deus? E ele começa aí mostrando algumas coisas interessantes que nós podemos observar. No primeiro momento, a gente lendo assim, parece até que o salmista misturou o assunto com o outro quando chegou no versículo 7 e daí por diante. Mas, queridos, eu quero observar com vocês aqui, dentro dessa maravilha que é esse salmo, algumas coisas interessantes para nós aprendermos sobre essa declaração do salmista da grandeza de Deus. Então, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6, o salmista ele vai falar sobre a revelação de Deus na criação. Então, essa revelação de Deus na criação, ele exalta o nome de Deus e não a criação. Ele não vai aqui falar sobre o céu, dizer que o céu é um Deus, ele não vai dizer aqui que a natureza é a mãe natureza, ele não vai falar que o sol aqui é um Deus, não. Ele vai falar que Deus criou essas coisas. Ele nos remete a Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, ali onde fala da criação de Deus. E aí, daí por diante, queridos, versículo 7 em diante, ele vai falar sobre a revelação especial de Deus. Os teólogos, eles dividem a revelação de Deus em duas partes. A primeira revelação de Deus é através da natureza, que é a revelação geral, e a segunda revelação
é a revelação especial que é através da sua palavra. Eu gosto de pensar ainda no ápice da revelação de Deus, que é Jesus. Mas aqui nesse ponto, nós vamos observar que o salmista, ele traz essa revelação natural, a revelação geral de Deus, mostrando a sua grandeza, mas ele deixa algo interessante para a gente perceber, que se não houver a revelação especial de Deus através da palavra, nós seríamos incapazes de discernir a vontade de Deus através da criação. Através da sua criação, ou seja, a revelação geral. E ele diz que a lei do Senhor, versículo 7 em diante, é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Queridos, ele está falando aqui de uma grandeza da palavra de Deus no seu efeito na vida daquele que a tem como revelação especial de Deus. Através da revelação especial de Deus, a sua palavra, é que nós vamos entender sobre a criação, sobre a natureza e sobre o homem caído, mas também vamos entender que o homem é capaz de conhecer a revelação de Deus, porque o próprio Deus revela para o homem essa capacidade que Deus tem de transformar o homem através da palavra. Observe o versículo 11, que diz assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Observe que ele está trazendo aqui a revelação especial de Deus como um fator determinante para que ele aprenda sobre Deus e comece a ser tratado por essa palavra de Deus, para ter um padrão diferenciado agora de alguém dentro da revelação especial, alguém com um caráter tratado por Deus para fazer a vontade de Deus e assim receber uma recompensa, porque ele está agora fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Paulo escreve aos Romanos dizendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas que vontade é essa dentro do plano de Deus? É que nós façamos a vontade dele. Conhecer a Deus e anunciar as grandezas de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. Proclamarmos as grandezas de Deus na terra. E no versículo 12 ele diz o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? O que o salmista está dizendo? É que, queridos, uma pessoa que não conhece Deus através da revelação geral e especial de Deus, ele não é capaz de discernir os seus próprios atos. Ele, um homem caído, ele é tido como um animal irracional, porque ele começa a praticar atos semelhantes aos animais, a pessoas brutas, animalescas, que não se comporta para fazer a vontade de Deus naquilo que ele criou. Então, sem a lei de Deus, sem a revelação especial de Deus, nós, homens, mulheres, não teríamos capacidade própria para discernir as nossas próprias atitudes, as nossas próprias faltas. E aí ele diz o seguinte, que em conhecer a revelação de Deus, dentro do plano espiritual de Deus e do plano físico, para que ele se revela para nós, a palavra de Deus, ela nos absolve, ela nos ajuda a abrir o nosso coração e confessar a Deus as nossas transgressões e não ocultá-las. Aí na parte B do versículo 12. Absolve das nossas transgressões, ele absolve, ele está pedindo, absolve-me das que me são ocultas, ou seja, liberta-nos das nossas transgressões, aquilo que está escondido. Deus manifesta e nos transforma para um caráter cristão. Daí nós vamos observar que em Cristo nós temos a revelação, o ápice da revelação de Deus, quando
o Cristo de Deus, ele se encarna e se torna homem para mostrar que ele se comporta dentro da revelação de Deus como o homem que agrada a Deus, mostrando aí um padrão de vida moral, espiritual, para que nós tenhamos a partir dele a capacidade de discernirmos a vontade de Deus, mas também rejeitarmos um comportamento sem Deus. E aí ele conclui dizendo o seguinte, queridos, versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meu meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele contempla as maravilhas de Deus na criação, ele recebe a revelação especial de Deus através da palavra, e agora o salmista, ele está satisfeito com a revelação de Deus, e então ele se submete a fazer a vontade de Deus e diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Queridos, isso é possível quando nós adentramos a presença de Deus, recebemos a revelação de Deus e passamos a fazer a vontade de Deus, não por nós, mas porque ele penetra o nosso coração, ele sonda o nosso coração, e assim nós nos agradamos de Deus e somos levados a essa transformação ao ponto de nos tornarmos pessoas capazes, pelo Espírito de Deus, a dizermos que somos satisfeitos com Deus, e essa satisfação faz com que possamos dizer que as nossas atitudes sejam agradáveis à presença do Senhor e dizer que Ele é nossa rocha e que é o nosso Redentor. Amém, queridos? Então observe o Salmo, ele vai mostrar aí do versículo 1 ao versículo 6 a revelação geral de Deus através da natureza. Do versículo 7 ao versículo 11 ele vai mostrar aí a revelação especial de Deus através da palavra de Deus. E aí versículo 13 em diante ele vai mostrar agora uma vida com Deus satisfeita para a glória de Deus. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus e continua lendo, queridos, perseverando no conhecimento e na graça do Senhor, que faz você ser enriquecido e transbordante de alegria para fazer a vontade de Deus e anunciar as grandezas de Deus por onde você andar. Um abraço a todos.